Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo. Hoje estudaremos um pouco sobre as características que fizeram do rei Ezequias um dos exemplos de liderança e devoção ao Senhor, mantendo sua integridade, não se corrompendo por causa do poder do império. Um verdadeiro remanescente dos fiéis adoradores do Deus Todo-Poderoso. Que a sua vida possa servir de exemplo, como foi a do rei Ezequias, para as pessoas que dependem de você, que você lidera, que você se relaciona. Vejamos o texto para o início do nosso estudo. 2 Crônicas, capítulo 29, do verso 1 ao 3. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O inimigo, descontente com as atitudes deste servo de Deus, impulsiona um levante na vida e no reinado do rei Ezequias. O reino do norte havia sido tomado pelo inimigo assírio, e agora desejavam também tomar o reino do sul, pois se um reino grande como o do norte foi conquistado facilmente, o reino do sul, sendo menor, seria mais fácil ainda. Porém, o rei assírio não esperava encontrar um rei diferente, um remanescente no meio de tanta idolatria e distanciamento de Deus. Vejamos o texto, 2 Reis, capítulo 18, do verso 18 a 20. Eles chamaram pelo rei, e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna e o escrivão real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse: digam isto a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Rei Ezequias, um rei dedicado a servir ao Senhor. Ezequias, quando assumiu o reinado, colocou em seu coração o desejo de ser diferente, fez questão de destruir os altares pagãos que seus antecessores permitiram ser construídos, deturpando a adoração ao verdadeiro Deus. Até a serpente que Moisés havia construído para salvar o povo acabou se tornando objeto de adoração, pois o povo tinha esquecido quem havia permitido construir aquela estátua e para qual finalidade serviu. Então o rei Ezequias destruiu essa estátua, acabando definitivamente com essa idolatria infrutífera. Diante destes fatos, descritos na palavra de Deus, separamos 3 características que encontramos na vida deste grande rei. Primeira característica encontrada no rei Ezequias: confiança em Deus. Vejamos o texto. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. Ezequias confiava inteiramente em Deus. Sua vida e seu reinado eram pautados nessa premissa, que nada poderia atingi-lo, pois o Senhor o protegerá de todo mal. Mesmo diante de um grande inimigo, onde todas as possibilidades eram negativas, Ezequias preferiu confiar em Deus. Nossa confiança deve estar em Deus. Precisamos confiar não apenas com palavras, mas com atitudes sinceras. E como seria essa confiança? É você estar de olhos vendados, totalmente vendados, sendo guiado apenas por uma voz e tendo a certeza que mesmo sem ver, você não tropeçará.
Essa deve ser a nossa confiança em Deus. Segunda característica encontrada no rei Ezequias: vida de oração. Vejamos o texto. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reina em seu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. 2 Reis, capítulo 19, verso 14 e 15. Ezequias, ao receber as cartas com as palavras ameaçadoras do inimigo assírio, em vez de entrar em desespero, pois havia orientado seu povo que não respondessem nada diante das afrontas, foi para os pés do Senhor, rasgou suas vestes diante de Deus, espalhou as cartas entregando nas mãos de Deus e se derramou em oração. Não sabemos qual foi o período dessa oração, mas Ezequias foi ouvido por Deus. O inimigo não somente afrontava a dignidade do rei, mas o poder de Deus, o que fez o Senhor assumir o controle daquela guerra, mostrando ao inimigo assírio quem era o Deus que ele afrontava. Em vez de desespero, entrega. Em vez de pavor, adoração, rendição ao Senhor, expondo seus problemas, suas angústias àquele que tem poder para dar direção, proteção e alívio. Como tem sido sua vida? De oração constante ou só lembra de Deus nos momentos de aflição? A atitude de Ezequias nos mostra que aquilo que ele fez, se dobrando aos pés do Senhor em oração, não era algo do momento ou de um ato de desespero, era algo familiar, algo que fazia parte do exercício diário de sua vida, uma vida de oração. Terceira característica encontrada no rei Ezequias: amante das Escrituras. Vejamos o texto. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Provérbios capítulo 25, versículo 1 e 2. Embora esse texto não esteja no mesmo livro de nossa apreciação, o relato mostra nitidamente a relação do rei Ezequias com as Escrituras, tendo o zelo de reescrever alguns provérbios de Salomão para não se perderem ou serem esquecidos, tendo grande importância para estudos e ensino às gerações futuras. Outro texto que mostra sua intimidade com as Escrituras está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 6, onde nos relata: porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Quer ter vitória? Quer ter sucesso em suas finanças, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, em toda a sua vida? Estude as Escrituras, medite nas Escrituras, seja zeloso em aprender e praticar a palavra de Deus. Ezequias teve sucesso em seu reinado por causa desse zelo em querer aprender e cumprir os mandamentos de Deus. Estas foram as 3 características que encontramos na vida do remanescente do Senhor, o rei Ezequias. Espero que você seja transformado por esta palavra e adquira também estas características para o seu sucesso na caminhada com Jesus. Amém e amém. Peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Se você é novo, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Estamos motivados a trazer conteúdos de qualidade para você. E com a sua inscrição ficaremos mais motivados ainda para trazermos mais reflexões, mais estudos, mais leitura bíblica e orações. Deixe também o like no gostei. Sim, você que já é um colaborador desta obra, pois com este pequeno, grande gesto,
fará com que o YouTube indique o nosso vídeo para mais pessoas serem abençoadas como você. Postamos novos vídeos segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Eu sou André Bernardo e esse foi o nosso estudo de hoje.